noite, igreja. Graça e paz sejam com todos. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro de Reis. Ou melhor, Segundo de Reis, segundo livro dos Reis. O capítulo é o 5. Eu estou muito feliz, estou muito grato ao Senhor por mais uma oportunidade de estar sendo um instrumento nas mãos dEle, um pequeno instrumento. E eu costumo dizer que eu sou muito simples, sou muito obediente. Eu creio e tenho certeza da palavra para o teu coração. Nessa noite de quinta-feira, onde nós estamos encerrando o clamor de terras saradas, Deus tem restauração para a tua vida, Deus tem restituição para a tua família, Deus tem cura para a tua casa. Você recebe isso nesta noite? Glória a Deus. Obrigado, pastor Alex, pastor Eliezer, pastor Eduardo, presidente, pastor Emerson, todo o corpo de obreiros. Vocês são bênção para a minha vida, para a minha família. Aqui eu sou muito feliz. Segundo Reis, capítulo 5. Eu vou ler alguns versículos, eu quero só que me acompanhem, por favor. Versículo 9 ao 14. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Versículo 13. Então chegaram-se ele e os servos, e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém. O orgulho, ele é um sentimento de satisfação. O orgulho é um sentimento de valorização pessoal. Surge quando alguém reconhece as suas próprias conquistas, surge quando alguém reconhece as suas próprias vitórias. A ciência, ela enxerga o orgulho como uma virtude, quando equilibrado, e chamando-o de grandeza da alma. Na psicologia, o orgulho saudável está relacionado ao bem-estar emocional. O orgulho saudável, ele está relacionado ao bem-estar emocional, ao bem-estar na vida. Enquanto o orgulho excessivo, ele pode indicar para nós insegurança. O orgulho excessivo aqui para nós pode significar frieza, pode significar azedume, amargura, pode significar para nós uma porta fechada de alguém para as pessoas que estão fora querendo ajudar, querendo salvar. O orgulho de forma desenfreada, o orgulho no sentido pejorativo, ele pode gerar para nós arrogância, ele pode gerar para nós prepotência. O orgulho excessivo, ele gera em nós a dificuldade de reconhecer os nossos erros. O orgulho excessivo em nós gera em nós, nos nossos corações, a dificuldade de reconhecer as nossas fraquezas, a dificuldade de reconhecer as nossas falhas. É como alguém que
parece sempre usar uma armadura. Parece alguém que está sempre armado. Isso pode ser notado mais no homem, mas também conseguimos observar nas mulheres. A gente consegue aqui observar que pode ser um homem, pode ser uma mulher, que pelas adversidades da vida, pelas batalhas da vida, com o tempo, ele ou ela se encontra numa acomodação no sofrimento. Aqui para nós, em vez de ser uma força que se motiva, o orgulho pode se tornar uma barreira que dificulta o diálogo, dificulta a aproximação de alguém, dificulta a empatia, dificulta a assistência. Em público, no trabalho, na rua, em cada ambiente que ela está, nas suas relações, é uma pessoa que nunca se desarma, é uma pessoa que não se desfaz das suas amarguras, parece que ela está sempre maquiada, mas quando chega dentro de casa, ela olha no espelho e ela vê que não era aquilo que ela esperava. Ela olha no espelho e o espelho revela a realidade do que está passando. Fora, está trabalhando, fora, está labutando, fora, está até prosperando, mas dentro ele descobre que está morrendo. Parece que tem vida fora, mas quando ele entra em casa, quando ele entra diante da família, ele vê a realidade de morte. Há um cheiro de morte dentro da casa. É uma pessoa que se esmurece, é uma pessoa que murcha. O cenário aqui no texto de 2 Reis é um reino totalmente dividido. Reino do norte, reino do sul. Reino do norte, Israel, capital Samaria. Reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Israel vive aqui um período de decadência espiritual. É um período de decadência moral. O texto aqui para nós fala durante o reinado de Jorão, filho de Acabe, no reino do norte. É um império marcado totalmente por rebelião. É um império totalmente marcado por campanhas militares desastrosas. Mas Jorão, ele não se vira, ele não adora Baal como seu pai, mas também ele não honrava o Senhor da forma que deveria com o coração. Mas acima, a gente consegue observar a Síria. É um império em ascensão. É um império que possui campanhas militares honrosas, invasões, vitórias, glórias. É um império que está crescendo, é um império que está evoluindo de maneira exponencial. É um império que tem ascensão militar. São 2 reinos aqui, Síria e Israel, que viviam entre tempos de guerra, tempos de trégua, tempos de inimizade, tempos de contratos, tempos de acordos temporários, mas nunca era um período totalmente de paz. Virava e mexia, sempre tinha guerra entre esses 2 povos, o reino do norte e Síria. E uma dessas campanhas mostra para nós Naamã. Naamã aqui é um herói nacional, é um sírio. Naamã é um homem de destaque, é um comandante do exército do rei da Síria. Naamã é um homem de confiança, Naamã é rico, Naamã é estratégico, Naamã é valoroso. Mas uma conjunção adversativa denuncia e parece estragar todas as qualidades que ele possui. Porém, ele tinha tudo, tinha riqueza, próspero, glorioso, vitorioso, não perdia em batalhas, chefe, general, porém leproso. O texto dá a entender para nós e parecer que essas qualidades perdem o valor diante da doença. E a lepra aqui a gente sabe que na época ela não era apenas uma doença física, não era apenas isso, mas era um sinal de impureza. A lepra nessa época era sinal de isolamento, era sinal de vergonha para aquela família, para aquela vida. Ele tinha honra pública, mas a miséria na alma. Ele tinha sucesso nas batalhas, mas derrota no corpo. Ele tinha autoridade sobre soldados, mas escravo da dor. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse início, e eu não vou me alongar,
Naamã, ele continua aqui cumprindo o seu ofício. Naamã aqui continua trabalhando. Naamã doente, Naamã enfermo, ele continua labutando. Naamã, ele continua guerreando, mas dentro de casa morrendo. Naamã está indo para fora, trabalhar, levantar, acordar, buscar o seu pão para dentro de casa, satisfazer a sua família, ser a provisão para a sua casa, mas quando ele entra em casa, ele está apodrecendo. Naamã está morrendo, está doente de alma. A armadura aqui para ele, para nós, tem esse papel de proteger. A armadura tem um papel de proteger das batalhas, de ataques inimigos. Mas interessante que, para Naamã, a armadura dele tem uma finalidade ainda maior. E qual, Vitor? A finalidade de esconder as suas feridas. A armadura aqui de Naamã não serve apenas para proteger nas batalhas. A armadura de Naamã aqui não ajuda ele apenas a proteger dos seus inimigos, mas também a armadura de Naamã aqui ajuda ele a esconder as suas dores, a esconder as suas feridas, a esconder a sua doença. E parece que a gente continua trabalhando, a gente continua correndo atrás do pão, até cumprindo o nosso ofício dentro da igreja, a gente continua fazendo. Parece que dá para lutar mais um dia, dá para trabalhar mais um dia, dá para levantar mais um dia, dá para desembainhar a espada mais um dia, dá para guerrear mais um dia, mas nós estamos morrendo. A armadura esconde as nossas feridas, nossas dores, nossas guerras fora. Mas quando chega diante do espelho não tem como esconder, irmão. É quando parece que nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos as nossas falhas, as nossas dores, as nossas feridas, as nossas chagas. Mas hoje é noite de tirar a armadura. Hoje é noite de tirar a armadura. Hoje é noite de colocá-la do lado. Deus reservou esse culto para tirarmos a armadura e colocarmos de lado. Parar um pouco. Porque talvez não tem que ser escondidas. As feridas, elas precisam ser reveladas nesta noite. Eu tenho uma palavra para a tua vida. Você está no lugar certo. Você está diante da presença de Deus. Você está diante do altar. E diante do altar Deus está te chamando para revelar as suas feridas, revelar o seu descompensar, revelar os seus dilemas, revelar as suas amarguras. Deus está te chamando hoje. Tira, Vitor, tira a armadura. Se coloca diante da minha presença e eu quero ver as tuas feridas. Deus está falando para você. Deus está falando para você. Deus está falando para mim que diante da presença dEle é necessário revelar as feridas. Feridas da alma, feridas do corpo, feridas na mente. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de restituição. Hoje é noite que Deus sara a terra. Aleluia! 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 Meu irmão, vai colocar armadura até quando? Vai ficar escondendo a tua ferida até quando? Sarando a terra ferida, terras saradas, a campanha de hoje, a campanha desse mês de outubro. Deus não quer camuflá-las, Deus não quer escondê-las, Deus quer curá-las. Deus quer curar a tua casa, Deus quer curar a tua família. Mas para curar a tua família, para curar a tua casa, Ele precisa primeiro te curar. Você que chegou nessa noite de quinta-feira da conquista, Ele precisa te curar primeiro. Para alcançar a tua casa, para alcançar a tua família, Ele precisa primeiro te curar. Ele primeiro precisa te curar. E Vitor, como Deus age nessa história?
como Deus trabalha nessa história. O versículo 2 vai dizer algo interessante, a gente não leu, mas é interessante. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Deus trabalha através de instrumentos improváveis. Deus trabalha na improbabilidade. Quem a gente menos espera, Deus trabalha. De quem a gente menos valoriza, de quem a gente menos espera, Deus começa a agir. Até então nada. Deus começa a agir aqui, através de uma menina. Uma menina. Esse termo menina significa para nós que ela era uma menor de idade, que ela não era uma adulta, que ela talvez não era uma jovem, ela era uma menina. As escrituras, elas não se preocupam em revelar para nós o nome dela. E eu entendo que não é numa tentativa de diminuir a história dessa menina, não. As escrituras não revelam o nome dessa menina, não para escondê-la no anonimato, não. Deus, na revelação da palavra, nas escrituras, não revela o nome dela porque a gente precisa entender que Deus trabalha também no anonimato. Deus trabalha no silêncio, sem revelar nome, sem revelar CPF, sem trazer profecias miraculosas, mirabolantes para a tua alma. Às vezes Deus trabalha e começa a agir assim, através de quem você menos espera. Ela foi levada cativa para a Síria. Em uma das campanhas militares da Síria, eles invadem o Reino do Norte, sitiam a terra, a cidade. E os povos inimigos, eles tinham uma prática muito forte de levar cativo, não só crianças, não só mulheres, mas homens mais jovens. E ela foi levada para a Síria como escrava. Essa menina, obrigado, querido. Essa menina, ela tinha tudo para perecer. Presta atenção nisso, irmão. Essa menina, ela tinha todos os motivos para culpar as pessoas, para culpar quem colocou ela naquela terra estrangeira, naquela terra estranha, de cultura estranha, de culto estranho, de Deus com D minúsculo estranho. Essa menina, ela tinha todos os motivos, todo o respaldo para culpar. Porém, as circunstâncias não alteraram a fé dessa menina. As circunstâncias que ela se encontra não fazem a perder a fé. Quando Deus faz na minha vida, queridos, eu preciso que você entenda isso. Eu guardo essa palavra na minha vida. Quando Deus faz na minha vida, eu tenho um testemunho, eu tenho respaldo para falar. Mas quando Ele não faz, eu tenho maturidade para entender que ainda é processo. Eu tenho maturidade para entender que a vontade dEle é soberana na minha vida e acabou. Se Ele faz na minha vida é testemunho, se Ele não faz, amém também. Eu tenho maturidade para entender que é no tempo dEle. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo dEle. Aquilo que foi feito a essa menina, porque a gente não deve romantizar essa menina na casa de Naamã. Essa menina foi tirada com raiz e tudo da sua terra. Ela foi tirada sem escrúpulos da sua parentela. Com certeza essa menina tinha um nome, essa menina tinha uma história, essa menina, ela tinha uma família. Mas aquilo que foi feito à vida dela não rouba a esperança que ela tem em Deus. Aquilo que foi feito a ela não rouba de Deus a capacidade de operar na vida do próximo. Porque o deserto que eu estou passando, o deserto que tu está passando, as agressões da vida, elas não podem roubar de nós
a esperança que Deus tem a capacidade de trabalhar na vida do próximo. Se Deus não fez na minha vida, vai fazer na tua. Se Ele não operou na minha vida, Ele vai operar na tua. Eu não passar por isso não invalida que Deus tem a capacidade de realizar na tua. Se eu ainda não tenho, se eu ainda não possuo, se eu ainda não fui abençoado, se eu ainda não recebi, isso não invalida que Deus pode operar hoje na tua vida. Deus pode operar hoje na tua casa. Deus pode operar hoje na tua família. E não invalida. As adversidades da vida dessa menina não roubam dela a certeza, a esperança que Deus tem a capacidade de trabalhar na vida de quem ela era serva. Ela era uma escrava. Essa menina é uma escrava. Essa menina foi levada como escrava. Porque para nós, eu preciso que você entenda isso. O inferno tenta sempre nos fazer acreditar que quando Deus não faz em nossas vidas, Ele invalida o operar na vida do próximo. O inferno tenta sempre nos fazer acreditar. Mas é como Jó no capítulo 42, quando ele ora pelos seus amigos, Deus vira o cativeiro da vida de Jó. Deus vira o cativeiro da vida de Jó no capítulo 42, restitui tudo aquilo que ele perdeu, e ele vai dizer, e enfim ele reconhece que bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum. Quando Jó ora pelos seus amigos, Deus vira o cativeiro, e ele reconhece, nada altera a capacidade de Deus fazer e Deus operar, nada. Deus começa a agir, Deus começa a trabalhar por meio de pessoas que nós mesmos não esperávamos. Essa menina é uma escrava, mas é por meio dela que Deus está começando a revelar. Deus está começando a revelar uma faceta do seu caráter restaurador. É através de uma menina, é através de uma escrava. Deus está começando a agir, Deus está começando a trabalhar. Interessante que no mesmo capítulo 5, no versículo 3, e disse esta a sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. No versículo 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Deus começa a trabalhar e agir através de uma menina anônima, uma menina improvável. Deus começa a trabalhar através do improvável, guarde isso. Quem você menos espera, Deus começa a agir na tua vida. Deus começa a agir dentro da tua casa. Deus começa a sarar a tua terra. Segundo, Deus começa a agir através da sua palavra. Através da sua palavra por meio de um profeta. Deus começa a agir através de Eliseu. Uma palavra profética é lançada na vida de Naamã. O interessante, e quando eu estava estudando essa palavra, eu guardei isso no meu coração. Essa menina, ela não abre a boca para falar diretamente de Deus. Olha o que ela vai dizer: e disse esta sua senhora, a menina, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, senhor Naamã, diante do profeta Eliseu, que está em Samaria. Ele o restauraria de sua lepra. A menina está falando do profeta. Ela não está falando explicitamente de Deus. Ela não está falando claramente, de forma direta de Deus. Ela está primeiro falando do profeta. E queridos, guarde isso. Como é bom quando Deus é reconhecido, quando Deus é conhecido, quando Deus é glorificado através de um homem, uma mulher de Deus. É quando você não precisa falar dele, as suas ações já te definem, o seu caráter já te define,
Porque em nenhum momento essa menina fala de Deus diretamente. Ela fala do profeta. Reputação de profeta. Reputação do profeta. Isso que carrega. Falar de Deus, amém, maravilha, glória. Mas o que fala mais forte aqui é reputação do profeta. Essa menina, ela não reclama das suas condições, ela não reclama da sua realidade, ela não tem um orgulho ferido, não tem. Essa menina aqui é uma líder, essa menina é uma soberana diante das suas emoções, acabou. Diante das suas emoções, ela dá um banho, essa menina, que ela tinha todos os motivos para cair em cima, mas ela não faz. Ela não abre a boca para falar dos seus complexos, ela não tem, entre aspas, um mimimi, ela simplesmente abre a boca e diz: ah, se o Senhor conhecesse o profeta que tem em Samaria, ah, se o Senhor conhecesse o profeta que tem na minha terra, ah, se o Senhor conhecesse o profeta que tem na minha igreja, ah, Senhor, se o Senhor conhecesse o profeta que tem dentro da minha casa, a tua lepra seria curada, tu seria purificado. Soberania. Reputação soberana. Ela é soberana aqui, a reputação diante de abrir a boca para falar de Deus. Antes, reputação. Ela não fala de Deus explicitamente, não. Deus é visto aqui através da reputação do profeta. Através de Eliseu, Deus é glorificado. Através de Deus, através do profeta, Deus é honrado. Através da vida e reputação do profeta, Deus é reconhecido, Deus é glorificado. Queridos, por mais homens e mulheres que só pelo testemunho de vida, que só pelo andar Deus é glorificado. Por mais homens e mulheres de Deus, que vidas são curadas e famílias são restauradas pelo testemunho. E nesta casa tem profeta, nessa casa tem homem de Deus, nessa casa tem mulheres de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que os que vierem nesta casa serão curados, serão restaurados pelos profetas que há de existir nesta casa. Aleluia! Asaf tem profeta, Asaf tem homem de Deus, Asaf tem mulher de Deus. Se A e B vierem aqui nesta noite, durante a semana, serão curados e restaurados pelo poder de Deus. Recebe isso agora. Azeite e unção da parte de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, tu és cheio agora da presença dEle. Tu és cheio agora da presença dEle. O azeite é derramado hoje debaixo da tua cabeça. O azeite hoje é derramado na tua cabeça. Deus hoje está te ungindo. Deus hoje está te fortalecendo, homem de Deus, mulher de Deus. Vidas serão restauradas e alcançadas pelo teu testemunho, pelo teu andar, pelo teu falar. Receba isso nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus então, Ele continua trabalhando e agindo através da palavra lançada pelo profeta Eliseu, sim, mas através da reputação do profeta. Deus também trabalha dessa forma. Eliseu, ele manda um mensageiro, não é ele que vai, não é. Eliseu manda um mensageiro, dizendo: vai, fala para ele, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Não é às vezes da maneira que nós queremos. Porque, olha o que Naamã vai falar depois. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele sairá. Eliseu, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar da ferida, e restaurará o leproso que sou eu. Não são porventura Abana e Farpar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Deus age conforme a sua vontade. Deus não age conforme as expectativas humanas.
Que isso, Vitor? Sério? Deus não age conforme a minha vontade, não. Nem sempre da maneira que eu espero. Nem sempre da maneira que eu almejo. Deus age conforme a sua vontade e acabou. Deus age conforme a sua vontade. Perceba, eu já estou encerrando. Perceba que a palavra que Naamã retruca de volta, para o mensageiro levar de volta Eliseu, é uma resposta àquilo que ele deveria fazer. De fato fazer. Porque eu, Vitor, no lugar de Naamã, falho do jeito que eu sou, eu achava que o profeta viria até mim. Colocaria as mãos na minha cabeça, ungiria a minha cabeça, derramaria o azeite sobre mim, profetizaria cura sobre a minha vida, e eu seria curado, eu seria restaurado. Queridos, é um processo natural. Isso aqui não é julgado. É um processo natural do que já fazemos e esperamos. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Nós viemos à casa dele, aos átrios do Senhor, para receber. Nós levantamos a mão. Nós curvamos a nossa cabeça. Nós reconhecemos que ele é soberano. Eu fecho os meus olhos. Mas o culto de hoje, o culto proposto, sarando a terra ferida, não é de Deus mandando fogo do céu. O culto de hoje não é noite de derramar o azeite apenas. O culto de hoje não é culto que Deus virá, porque Ele já está aqui entre nós. Mas o culto de hoje somos nós que desceremos. Naamã tem que, descer. Quer alcançar a cura, Vitor? Quer alcançar a restauração, Vitor? Começa. Começa a descer. E como descer é difícil? Porque o orgulho, o ego, nos impede de fazer. Mas em nome de Jesus, todo orgulho de armadura, todo ego em armadura são quebrados hoje pelo poder do nome de Jesus. Toda corrente, toda algema que o diabo tentou implantar na tua vida, na minha vida, com mentiras, com indagações, com dilemas, com dúvidas, são destruídas agora em nome de Jesus. Todo ego, todo orgulho são quebrados, são destruídos agora. Porque primeiro, eu tiro a armadura. Naamã, começa. Fica de pé, por favor, igreja. Naamã, começa. Desce. Desça. Primeiro é necessário descer. Desça. E nessa noite de encerramento desse clamor, de terras saradas, eu não, mas Jesus está te chamando agora. Deus está te convocando agora. Saia do teu lugar. Você que deseja ver a tua família sendo alcançada, você que deseja ver a tua família ser restaurada, você que deseja ver a tua terra sarada, com a permissão do meu pastor, eu te convido nesta noite aqui na frente. Ele vai orar pela tua vida. Ele vai orar pela tua alma. Porque toda ferida hoje revelada, ela é sarada. Você crente, você que conhece a Cristo, é para você essa palavra. A cura para o teu ministério, a cura para a tua vida financeira, a cura para a tua família, a cura para a tua alma, a cura para esses dilemas, para essas dúvidas do teu coração. Elas precisam ser reveladas agora, e elas vão ser saradas hoje. Hoje, não tem outra, é hoje. Hoje é o encerramento, eu te convido aqui agora. Saia do teu lugar, pelo amor de Deus. Saia do teu lugar, o ministério de louvor vai cantar, vai começar a louvar. Eu quero te ver aqui na frente.
recebendo a cura no altar, vendo a tua terra sendo sarada.